Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós compartilhamos aqui no canal João capítulo 21 e uma escritura bem marcante é quando Jesus fala para Pedro, né? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E aí eu trouxe algumas interpretações aqui do que seria esse estes, né? Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de personalizar a mensagem para o nosso coração, né? Então, poderia você estar ouvindo essa mensagem e sentir é, falando o seu próprio nome. Você me ama mais do que a praia? Você me ama mais do que o seu trabalho? Você me ama mais do que o seu filho? O Senhor, ele reivindica que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas. Então, essa é a mensagem personalizada que o Espírito pode falar para cada um de nós. E aí, o Adriano, do canal Meu Propósito aqui, ele compartilhou também uma outra possibilidade aqui do que significa, tá bom? E aí ele compartilhou assim, vou ler a palavra dele aqui. Outra possibilidade é: Pedro, você me ama mais do que estes peixes que se jogaram na rede e deram a sua vida por mim? Me amas? Então, aqui, ao invés de interpretar a multiplicação de peixes na hora milagrosa ali da pesca, né, que vieram 153 grandes peixes ali, o Adriano ele traz a interpretação aqui, né, eu gostei bastante, que os peixes eles foram obedientes ao Senhor e se jogaram na rede ali, sabendo que eles iriam morrer. Na verdade, todos nós devemos ser submissos e ter gratidão ao Senhor a ponto dele pedir a nossa própria vida e nós dar a ele, tá bom? Então eu gostei da interpretação aqui do Adriano, trouxe também. Gratidão, Adriano, por esse comentário. Me fez lembrar, né, do Doutrina e Convênios 58, versículo 33, que todas as coisas obedecem ao Senhor, todas as coisas. Mas nós que temos o arbítrio, muitas vezes não obedecemos ao Senhor. E aí nesse versículo fala que as promessas de Deus não se cumprem por causa que nós não guardamos os mandamentos. É simples assim. Então gratidão, Adriano, pelo o seu comentário aqui. Vamos lá na mensagem de hoje aqui. Vou continuar compartilhando aqui João capítulo 21. Vamos finalizar aqui a partir do versículo 18, tá bom? Aqui Jesus Cristo está falando com Pedro e aí ele diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderá a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então ele está falando que quando Pedro ele era mais novo, ele se cingia, colocava a roupa que ele queria ali e ia para onde queria. Porém, quando ele fosse mais velho, outros cingiriam a ele. Cingir é vestir, colocar. Quando ele fala cingir as suas mãos, né, é prender. Ele seria preso e levado onde ele não queria estar. Tá bom? Aqui Jesus Cristo está falando a respeito da morte que Pedro vai ter por causa de seguir ele, né? Isso é explicado aqui no versículo 19, ó. E disse isso significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse, segue-me, né? Então o próprio Senhor, Salvador Jesus Cristo, explicou a Pedro sobre o que seria exigido dele para que ele seguisse a Cristo, né? E ele daria a sua vida como um mártir ali, tá bom? Então ele está disposto e segue ao Salvador sabendo dessas coisas que iria acontecer a ele. Aqui também, né, na tradição, né, da antiga, dos primeiros cristãos ali, as tradições diz que Pedro não está dentro da Bíblia, mas diz que Pedro também foi crucificado, né? Ele não foi pregado, ele foi amarrado numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de desculpa, não se considerava digno de sofrer a mesma morte que o Salvador Jesus Cristo. Então ele pediu para ser crucificado ali de cabeça para baixo, tá bom? Vamos continuar o versículo aqui, ó, versículo 20, né? Após falar ali sobre aquela revelação, né, sobre Pedro, então Pedro indaga ao Senhor a respeito de outra coisa. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Aqui na ceia, se recostava também no seu peito e dissera: Senhor, quem é o que há de te trair? E vendo Pedro este, disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Então, Jesus já tinha falado para Pedro o que seria dele mesmo
qual morte ele iria sofrer. E agora Pedro ele quer saber sobre João, né? Porque os dois estavam andando junto ali. João estava seguindo Jesus e Jesus Cristo estava instruindo João em algumas coisas. E João ele pede algo aqui, né? Para o Salvador Jesus Cristo, e o Salvador Jesus Cristo permite isso, né? Vamos continuar lendo aqui. Mas aqui a gente observa, né, que Pedro ele pergunta, né, o que será deste, né, deste discípulo, né, aqui, que é João, a qual nós chamamos de João amado. Versículo 22, e disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Jesus Cristo respondeu, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, esse até que eu venha aqui seria até a segunda vinda. Então ele fala para Pedro, o que te importa a ti, né? Se eu quero isso, né? E também o próprio João havia pedido isso aqui. Aí então, olha só o que aconteceu após essa fala, né? O que foi divulgado entre os discípulos. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas que eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Bom, então os outros apóstolos falaram, então esse não vai morrer, porque ele vai ser até a segunda vinda de Cristo que ele vai estar aqui. Só que a própria Escritura, né, aqui diz, olha, não estou dizendo que ele não vai morrer, né? Eu disse que ele vai ficar na terra até que eu venha, né? Então aqui implica no sentido de que haveria uma transformação no corpo de João, que ele não passaria pela morte nesse momento, né? Ele ficaria muito tempo realmente até a segunda vinda de Cristo. E essa transformação nesse corpo já aconteceu em outras épocas, tá bom? Foi no caso de Elias, né? Ele subiu ao céu sem experimentar a morte, então ele passou por essa mudança no corpo também, tá? Mas aqui a escritura é bem clara, mas dizendo que não disse que ele não morreria. Por quê? No próprio milênio, as pessoas vão morrer, né? Sei que nas escrituras em Isaías diz que não vai haver morte no milênio, mas a morte sempre vai existir, porque para uma pessoa ressuscitar, ela tem que morrer, né? O que é mencionado no milênio é que a morte ela vai ser em um piscar de olho. A pessoa vai morrer, mas ela não vai ir para a sepultura, ser enterrado, né? Vai ser em um piscar de olho e a pessoa revive novamente ali com o corpo ressurreto, tá bom? Então aqui houve uma transformação no corpo de João para que ele ficasse até que Jesus Cristo voltasse, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. Tem também uma tradição a respeito de João, por conta desse versículo aqui, né? Dizendo que o imperador, ele para castigar João, condenando ele à morte, colocou ele dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas nada aconteceu com João. Visto que nada aconteceu com João, ele mandou exilar ele então na ilha de Patmos, tá bom? Que é justamente onde João ele escreve, né, os seus livros, as suas cartas. João ele é responsável por 5 livros dentro do Novo Testamento. Esse aqui que nós estamos lendo, João, né? Também tem Apocalipse e também tem 1 João, 2 João, se não me engano, 3 João também, né? São 5 livros aí que ele escreveu, tá bom? Aqui no Novo Testamento. Vamos continuar aqui, o versículo 24, né? Aqui diz assim, este é o discípulo que testifica dessas coisas, e essas coisas escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui está falando a autoria do livro, né? Do livro de João aqui. Este é o discípulo que escreveu essas coisas. O próprio João foi que escreveu esse livro aqui. Eu gosto muito dos escritos de João, da maneira que ele traz, né? O livro de Apocalipse também, ele traz muitos símbolos, né? Daria até para nós fazer séries aqui, para nós estudarmos as escrituras, por exemplo, as 7 trombetas, né, do Apocalipse, o que significa as 7 trombetas, os 7 selos, né, as 7 taças, né, que são derramadas ali. Então tem muito simbolismo. Até o próprio livro de João aqui, se você observar, ele escreve de tal maneira que é como para nós pudéssemos ter mais entendimento também. Ele fala sobre 7 eu sou que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala dentro desse livro de João aqui, eu sou, né? De 7 maneiras diferentes. Eu sou o pão da vida, eu sou
eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem 7 eu sou, né? Então ele gosta bastante do número 7 como completude. Também dentro desse livro de João, existe 7 milagres que ele selecionou para colocar. De todos os milagres que Jesus Cristo fez, ele selecionou 7 e colocou dentro desse livro. Então também é algo interessante de se estudar dessa maneira também, tá bom? Aqui, o versículo 25 aqui para finalizar diz o seguinte: Há, porém, ainda as muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma dessas quais fossem escritas, suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreveram. E aí ele finaliza o livro aqui. Bom, então ele fala que se fosse escrever tudo que Jesus Cristo fez, né, não caberia nos livros, né, de tanta coisa que Jesus Cristo fez. Então aqui mostra que todos os evangelhos sinóticos, eles pegaram partes do que Jesus Cristo fez e registraram. Por isso a gente vê registro de um evangelho de uma maneira, do outro de outra. O que tem em um, às vezes não tem no outro, às vezes tem nos 4. Interessante, né, esse ponto de vista aqui. Também, eu acredito que quando ele está falando aqui que não dá para pôr nos livros, é porque é muito difícil você descrever um testemunho. Porque um testemunho ele vem pelo dom de Deus, pelo Espírito de Deus. Então é difícil você poder descrever com perfeição o seu testemunho, o que você sentiu, tá bom? Por mais eloquente que uma pessoa seja, o Espírito, ele fala com... O Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito, e dessa maneira a gente se entende, e é difícil você colocar em palavras o seu testemunho. Então realmente é impossível, né, colocar todas as coisas que Jesus Cristo fez no papel, nos livros, porque não dá para descrever as palavras que Jesus Cristo usava, tá bom? Era nos milagres e todas as outras coisas que aconteciam. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar aqui. Para complementar essa mensagem aqui, lá em Doutrina e Convênio, capítulo 7, na seção 7, Joseph Smith, ao estudar esse capítulo aqui, ao ver que Jesus Cristo falou que João ficaria, né, até que ele vinha, ele ficou muito querendo saber o que aquilo significava, o que isso significava, e aí ele vai e pergunta ao Senhor por meio do Urim e Tumim, e então ele traduz, por meio de revelação, uma epístola que o próprio João escreveu, tá bom? E escondeu. E aí então ele traduz que o próprio João, ele pediu para Jesus Cristo para que ele pudesse ficar, porque ele queria pregar o evangelho, porque ele queria continuar trazendo almas a Cristo, né? Que pedido grandioso. Também nessa epístola menciona que Pedro, ele pediu algo diferente. Ele pediu que quando acabasse o ministério dele aqui na terra, que ele fosse ir ter com Deus no seu reino, né? E aí, então, quando Pedro vem indagar aqui ao Senhor, falando, Senhor, o que será deste? Né? Ele falou, ele pega então e fala, se eu quero que ele fique, o que te importa a ti? Vem você e me segue, né? Então, cada um de nós tem uma obra a fazer, né? E aí o Salvador, ele ressalta, né, em Doutrina e Convênio 7, falando que João, ele quis algo a mais, ele quis fazer mais, né? E é assim que nós devemos fazer, a gente tem que ter o desejo de fazer mais, andar a segunda milha, fazer a vontade de Deus. Claro que você não precisa ser um apóstolo João, ou um Pedro, ou assim por diante, né? Mas uma coisa interessante, né? Todas as promessas que foram feitas a Abraão, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Será que as mesmas promessas e bênçãos a Abraão, né, ela pode ser concedida àquela mulher que depositou, aquela viúva que depositou 2 moedinhas pequenas na Arca da Aliança? Né? Eu quero compartilhar o meu testemunho, que é a mesma promessa. A gente não precisa ser uns igual ao outro, a gente precisa ser fiel ao Senhor. E aquela mulher que depositou 2 moedinhas, né, dentro da Arca da Aliança, ela vai receber as mesmas bênçãos que Abraão, Isaac e Jacó, que todos, tá bom? Para finalizar, eu faço mais uma pergunta aqui retórica, né? Não precisa responder. Imagine se o presidente Nelson ele fosse chamado como bispo na sua ala. Como seria a sua ala? O que você acha?
né? E se ele fosse chamado, então, como presidente do quórum de elders da sua ala, como seria esse quórum de elders? Algo para nós pensarmos um pouco, né, sobre isso, né? Eu acredito que realmente Deus ele nos ama e que nós podemos fazer melhor, andar a segunda milha, fazer mais, né? Assim como João desejou fazer mais. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.